Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que de fato todos vocês estejam bem. Eu sou o José Martins Neto, eu sou graduando em História pela Unesp de Franca e eu recebi um desafio, do meu professor de História da Educação de vir aqui no YouTube e expor um plano de aula para vocês, considerando as temáticas da história de educação e considerando o quanto essa temática foi importante e relevante ao longo da história. Então, pensando na história da educação, eu, eu estruturei aqui um plano de aula para que a gente consiga discutir, tá? Vou apresentar ele aqui para vocês. Enfim, qualquer comentário vocês podem deixar aí, eu me comprometo a responder. E, professor, qualquer dúvida você pode me mandar no e-mail aí, sem nenhum problema, tá certo? Vou pôr a tela aqui para apresentar. Eu espero que funcione, né? Eu espero que funcione, porque da outra vez não funcionou. Eu dei 50 minutos sem a tela gravada. Vontade de chorar. Eu espero que funcione. Ah, deixa eu ver se eu estou me apresentando. Acredito que sim. Vou colocar aqui o slide em tela cheia, aqui para vocês, que é o meu plano de aula. Bom, então pensando num plano de aula, eu coloquei aqui a temática da Primeira República, onde a gente vai fazer aqui um plano de aula introdutório sobre a disciplina. E aqui, logo de cara, a gente já vê os dois militares, que é Floriano Peixoto e Marechal Deodoro da Fonseca, junto com a elite oligárquica do café com leite, que é a elite de São Paulo e Minas, que foi quem, quem mais fez parte do governo durante a Primeira República Brasileira. Bom, indo adiante, pensando na estruturação de um plano de aula que englobe temáticas aí, gente, da história da educação, eu coloquei aqui os assuntos, o público e a duração da nossa aula, né? O assunto, que é discutir a temática da educação, as bases da Primeira República, e a política de exclusão social, ou seja, o quanto essa Primeira República ela foi demasiadamente excludente, idealizei o público com base na BNCC, que é uma aula pensada para a segunda série do ensino médio, e, e estipulei a duração da aula pensando em uma aula dupla de 1 hora e 40 minutos. Idealizei os objetivos da aula, que é o que eu quero que os alunos aprendam durante o processo educativo. Coloquei 2 slides de objetivos, onde eu escrevi que eu queria muito que os meus alunos adquirissem consciência histórica sobre o que representou o fim do Império e o início da Primeira República, entender o que foi a política de branqueamento, o cientificismo, compreender como o Império e a escravidão deixaram marcas na educação brasileira, vislumbrar o racismo estrutural da sociedade brasileira, estudar e compreender as bases cosmopolitas e oligárquicas da nossa elite, e pensando mais na temática da história da educação, estudar aqui o analfabetismo, a imigração que vai ocorrer no final, que a gente vai tratar um pouco dela aqui, bem pouco mesmo, explicar a participação dos militares da elite do café no processo, a mentalidade discriminatória pautada em crenças pseudocientíficas como o darwinismo social, engendrando lógicas do racismo estrutural, problematizar um modelo de educação e como ele era voltar e como é que a gente deve educar na sociedade contemporânea, na sociedade de hoje, e refletir sobre os processos de socialização da educação. Ou seja, a gente vai discutir tanto que a educação da época era voltada ao trabalho e como a educação de hoje ela é voltada muito mais para a formação de um indivíduo humano histórico capaz de entender e problematizar as suas próprias realidades de vivência. Então, como que eu dividi esse plano de aula? Eu dividi o plano de aula em uma atividade teórica e uma atividade prática. Essa atividade teórica, que foi a primeira coisa que eu fiz, eu sempre gosto de trazer para o meu aluno a fonte histórica, para que ele tenha contato com esse universo e para que ele entenda de maneira didática como que a história se constrói, Então, assim, não é o texto todo, eu gosto de trabalhar sempre com autores fáceis de se entender e com excertos desse texto. Então, pensando em contextualizar o racismo estrutural, a desigualdade racial, eu trouxe a obra Cientificismo e Sensibilidade Romântica, em busca de um sentido explicativo para o Brasil do século XIX,
Obra essa que é de autoria da professora Márcia Naxara. Quem conhece a Naxara e eu tive a honra de conhecer, tive 2 cursos com ela na faculdade, sabe que ela é uma autora muito didática e através de excertos da obra de excertos a gente consegue trabalhar a desigualdade estrutural e racial, né, no final do século XIX e no início da Primeira República. Falando um pouquinho do currículo da Márcia Naxara, ela, além de dar aula na Unesp, ela é formada na USP, mestre e doutora pela Unicamp e realizou pós-doutorado aí na Universidade Federal Fluminense. Então, contextualizando como exemplo um dos excertos da, da obra da Naxara que eu traria em sala de aula, eu traria esse aqui que está na página 115 e 116, onde a autora diz: tanto na história como na literatura, verificam-se construções importantes no sentido da constituição de um pensamento do passado, ou seja, de uma história da formação da sociedade brasileira e suas origens. Aí, pautando disso, ela vai atribuir as bases das 3 raças que formaram a nacionalidade: o branco, o índio e o negro, que eram como a mentalidade do século XIX era pautada. Na mentalidade do século XIX, houve um processo de mestiçagem pautado em 3 raças, que é o português, né, que colonizou a gente, né, o português, né, falando em período colonial, o português, o índio, que foi o índio, enfim, ele se, aqui a gente pode ver até no excerto, que o índio ele se acaba se misturando ao português, tá vendo aqui? E, e o negro, onde a gente pode ver aqui que ele foi exclusão do plano ideal, ou seja, como o negro foi invisibilizado, ou seja, pautado nesse pensamento do século XIX, a gente já consegue ver o quanto que pautado em crenças como no darwinismo social, por exemplo, você tinha uma desigualdade social gritante entre negros e brancos. E desigualdade essa expressa amplamente na literatura. A exemplo, a gente pode citar aqui obras como o Guarani e Iracema. Por quê? Porque no Guarani, o índio protagonista da história, que é o Peri, ele aparece retratado de um jeito completamente estereotipado, né? E depois ele termina a história junto com a Cecília, né? Que é uma branca europeia. Então, assim, é o índio misturando com o português e a exclusão do negro do processo. E em Iracema a mesma coisa, né? Tanto que Iracema é um anagrama de América. Ela representa tudo isso e ela morre no final da história. Né? Nossa, que spoiler que eu dei, né? Quem não leu o livro vai me matar depois dessa. Né? Então, pensando assim, que houve esse processo que invisibilizou o índio, que é um processo, um racismo estrutural que hoje acontece de maneira velada na nossa sociedade, um processo que promulgou uma ampla desigualdade racial entre negros e brancos, né, e que invisibilizou aí, principalmente também a figura do indígena brasileiro, né, que hoje é uma ampla figura de resistência. Então, uma vez que a Naxara ela trata essa desigualdade racial na literatura, eu trouxe um excerto aqui onde ela vai contextualizar a obra do Euclides da Cunha, né, que Euclides da Cunha retrata em sua obra Os Sertões, Canudos, a história de Canudos e o massacre de Canudos, né? Então, assim, contextualizando Canudos aqui, a autora coloca, aí vou ler para vocês. Quem quiser ler, pausa o vídeo e lê, né? A formação dessa sociedade imaginada no horizonte como ideal não se apresentava tranquila porque se havia um consenso generalizado tanto ao progresso como à evolução. Despontavam também pontos de vista pessimistas com relação ao povo brasileiro, para que ele pudesse acompanhar a marcha do progresso que o Euclides da Cunha cita aí como inelutável. Ou seja, o próprio Euclides da Cunha, quando ele vai retratar em Canudos, em Os Sertões, ele termina retratando que o sertanista é um forte. Por quê? Porque esse sertanista ele era excluído do processo político. É por isso que várias obras da época também retratam a seca, porque ali o Estado não chegava. A gente tinha margem ali de um liberalismo que era amplamente desigual. E por isso que esse excerto da autora é importante.
Bom, então, uma vez que a Anaxara contextualiza a desigualdade racial e contextualiza também esse liberalismo da sociedade brasileira amplamente excludente, eu trouxe aqui dois autores para que a gente compreenda a desigualdade educacional e sociopolítica. Um deles é o José Murilo de Carvalho, né, que ele é bacharel em Sociologia Política pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Ciência Política pela Universidade de Stanford, na Califórnia, especialista em Metodologia da Pesquisa, pós-doutorado também em História pela Universidade de Stanford. É um grande currículo e na obra Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi, ele trata o quanto que a grande massa ela foi excluída tanto do processo educativo, de educação, quanto do processo político. Ele e a autora Alessandra Schauler, né, Alessandra Schauler, que eu acho que a pronúncia é essa, perdão se eu errei eu vou fazer uma ratificação no final do vídeo. Na obra Alessandra Schuller, que eu acho que é Schuller a pronúncia correta, perdão, ela, Schuller ou Schauler, não sei, em sua obra Crianças e Escolas na Passagem do Império para a Modernidade, ela vai retratar o quanto a desigualdade educacional também ela era amplamente presente na, na sociedade brasileira. Né? Lembrando que a Alessandra Schuller, ela, ela é doutora em educação, né, e mestre pela Universidade Federal Fluminense, também uma grande especialista e referência no estudo de pedagogia e de literatura. Então, indo adiante, trazendo aí a obra do Zé Murilo de Carvalho para que a gente note enquanto a Primeira República foi um processo excludente e demasiadamente autoritário, e o quanto que essa ideia de progresso e de inserção no Brasil na modernidade não chegava para todos, isso era exclusivo de uma elite cosmopolita, né, que se pautava em trejeitos eurocêntricos, o autor coloca que quando a eleição era indireta nos tempos do Império, a participação política girava em torno de 10%. Isso na eleição indireta, tá? Com a eleição direta, o número foi reduzido de 1% da população, né, indo no final da Primeira República para 2%. Por quê? Porque só podiam votar homens maiores de 21 anos e alfabetizados. E como a grande maioria da população não era alfabetizada, né? Então, assim, a grande maioria da população não podia votar. Lembrando que as mulheres no Brasil só conquistam o direito ao voto também a partir da década de 30, né? Então, indo adiante, a gente pode ver aqui que a participação política era de 2% da população, ou seja, muito pouca gente, e dando margem à desigualdade educacional, nesse cerco, a Alessandra Schuller, ela vai tratar aqui que a educação do Brasil, quem quiser pausar para ler o cerco pode pausar, pode ficar à vontade, ela era descentralizada. Ou seja, ela vai retratar que, que do ponto de vista da organização administrativa, o Ministério do Império era o órgão responsável pela administração do ensino primário e secundário na corte, além do superior em todo o país. De acordo com o ato adicional de 1834, os níveis primário e secundário ficaram a cargo das províncias. Ou seja, até como uma forma da corte meio que tirar a culpa dela de um processo educativo excludente, a corte, na época do Império, deixou que a educação se desenvolvesse a cargo de cada província. Ou seja, os grupos escolares que surgiram nas províncias mais ricas, eles tinham como se destacar, porque as províncias que eram mais ricas, elas tinham dinheiro para se investir mais em educação e as províncias pobres não tinham. Ou seja, quando os grupos escolares chegavam, era natural que eles se concentrassem em grandes cidades, nas grandes capitais brasileiras, como São Paulo e Recife, que a gente vai ver. Então, assim, ela. Oh, perdão, eu passei o slide tudo errado, deixa eu voltar. Ah, ah, então, voltando aqui, ela vai, ela vai tratar a base, que a educação aqui ela era a cargo das províncias, né? E aqui ela vai falar dos meninos pobres, né? Que quando as crianças pobres elas tinham acesso aos grupos escolares,
Aqui ela contextualiza, ó. Aos meninos pobres, o governo fornecia vestuário e material, obrigando os pais a garantirem instrução elementar a seus filhos. Depois que frequentassem as aulas primárias, os meninos seriam enviados aos arsenais de marinha e de guerra ou às oficinas particulares, mediante contrato com o Estado para a aprendizagem de ofícios que lhe garantissem sustento e o trabalho. Ou seja, era muito difícil a grande maioria da população ter acesso aos grupos escolares, né? Porque nas províncias a maioria era pobre, não se tinha dinheiro maciço para investir na educação. E o Zé Murilo de Carvalho fala isso, a porcentagem de alfabetizados era baixíssima, o que retrata um amplo cenário de desigualdade sociopolítica. Mas aqui ela fala que quando os meninos pobres tinham acesso aos grupos escolares e à educação propriamente dita, essa educação era amplamente voltada ao trabalho, né? O objetivo não era que o indivíduo problematizasse a sua própria realidade, muito pelo contrário, era que esse indivíduo conseguisse depois ter sustento e trabalho. Ou seja, era uma educação voltada ao trabalho. Então, assim, a grande maioria não estudava, né? E quando estudava era através de tutores, que era no caso da elite, dos mestres de escola. O que é mestre de escola? É de um profissional que em sua casa abriu uma sala de aula e ensinava para as pessoas as primeiras letras, ou as pessoas também tinham acesso à educação mais religiosa, porque através, principalmente da Igreja Católica, né, os religiosos, né, que eram formados em seminários, né, ou até dissidentes desses seminários que não se tornaram padres, ensinavam para as pessoas aí as primeiras letras, né? Aí a elite, né, a elite latifundiária do café, ela tinha acesso a esses tutores, ao ensino nas grandes cidades, porque eles tinham dinheiro para bancar essa ida, e ela cursava, né? Não só ela cursava o superior, nas maioria das vezes em direito, ou nas grandes cidades brasileiras como Recife, ou em Portugal, né? Em Lisboa, enfim, em outras cidades aí, né? De Portugal. Então, assim, é por isso que a gente vai ver, no início do século XX, muitos especialistas em direito discutindo educação. Um exemplo disso é o Paulo Freire. O Paulo Freire é formado em direito. Então, assim, nesse período, tu não teve uma política séria de formação de professores. Quem optava era muito mais a galera que era formada em direito. E a grande maioria da população não estudava, e quando estudava era uma educação amplamente voltada ao trabalho. Bom, aí partindo para a nossa atividade prática, uma vez que a gente já teve contato com a fonte histórica, eu sempre gosto de trazer para os alunos uma atividade ao qual eles podem ter contato com o celular, com o projetor multimídia, com as tecnologias do mundo atual, né? Então, assim, pensando nisso, eu coloquei assim, eu escrevi como atividade prática. Uma vez realizado o estudo teórico, por meio do projetor multimídia do aplicativo Google Maps, a gente vai realizaremos um estudo completo de como a desigualdade socioeconômica, racial e educacional está amplamente presente no ambiente urbano das principais cidades brasileiras da época. Dessa forma, evidenciaremos como a política de branqueamento, o cientificismo e os projetos eugenistas da Primeira República garantiram ampla desigualdade social e racial, pontuando no próprio ambiente urbano como ocorreram as múltiplas influências republicanas e positivistas. Ou seja, essa república, ela trouxe consequências de um projeto cientificista no próprio ambiente urbano, e isso a gente vai ver nessa parte da aula. Ou seja, o quanto a inserção do Brasil na modernidade, no liberalismo, não foi um processo igual para todo mundo. A elite cosmopolita, que pautada em lógicas eurocêntricas, foi privilegiada, né? Então, indo adiante, né, para que a gente entenda os próprios ideários positivistas e quanto eles passavam essa ideia moderna de progresso, eu trouxe a Casa Caetano de Campos, que é localizada em São Paulo, que é considerada um dos marcos do processo de educação, e foi onde se teve ali a primeira escola normal, que recebeu o nome de Caetano de Campos em homenagem ao seu fundador. E hoje esse prédio é uma das sedes de educação do Estado de São Paulo. Se vocês olharem na imagem aqui do lado, esse prédio é um prédio imponente, é um prédio muito bonito, por sinal, e ele foi feito para transferir
essas ideias de progresso, essas ideias positivistas de um progresso que estava sendo atingido. E a problematização que a gente precisa fazer é justamente o que a gente já estava fazendo, era se esse progresso ele era acessível a todos. E indo mais além para a gente conseguir aumentar essa discussão, eu trouxe uma foto da Avenida Central do Rio de Janeiro e do Palácio Moura, né? E aqui a gente pode ver o processo de formação aí da cidade do Rio de Janeiro e o quanto esse processo foi excludente. Porque esses prédios bonitos que a gente pode ver aí na imagem, aqui, ó, deixa eu voltar, perdão. Esses prédios bonitos aqui que a gente pode ver de uma cidade que se desenvolve, não era a realidade de uma favela, por exemplo. Perdão, gente, desculpa. Não era barulho na rua. Isso, infelizmente, eu não posso controlar. Não era a realidade de uma favela no Brasil. Ou seja, toda essa modernidade, todo esse ideário de progresso não chegava às favelas brasileiras. E todos esses ideários de cultura, retratados aqui pelo Palácio Moro, não chegavam às pessoas. Ou seja, era um processo desigual. E até hoje é assim. Se vocês pararem para pensar, ah, né, até hoje, nas grandes cidades brasileiras, existem lugares como shoppings, por exemplo, que são shoppings de rico e shoppings de pobre. Ou seja, existem lugares onde só a elite vai, entendeu? Então, assim, existe uma desigualdade amplamente no cenário sociopolítico aqui. E essa realidade é desigualdade. Retrata toda essa desigualdade aqui. Por quê? Porque o rio da modernidade não chegava aos bairros mais carentes da cidade. E através dessas fontes históricas, através do aplicativo do Google, e através dessas imagens, onde a gente pode ver que os lugares que eram mais restritos à elite, a gente tem toda essa contextualização e todo esse aparato. Bom, então pensando que a educação era amplamente voltada ao trabalho e visando com que os alunos problematizem sua própria realidade, eu trouxe uma notícia, essa notícia é da jornalista Heloísa Taveira, essa notícia foi publicada no GCN, é uma notícia atual de 2021, que expressa que até hoje, nas cidades do interior paulista, como Franca, a própria Unesco é localizada em Franca, por isso que eu quis trabalhar essa temática, o quanto essa educação, ela ainda no interior paulista, ela é voltada ao trabalho, até hoje. Então, assim, e o que é mais grave, ao trabalho infantil, sabe? Ou seja, a criança, ela não está tendo nenhum direito de infância dela sendo respeitado. Ou seja, essa criança, ela não está tendo uma educação libertadora, onde ela vai ser capaz de problematizar a sua própria realidade. Ela está sendo instruída ao trabalho. Então, lendo um pedaço aqui da reportagem, agora que eu já atribuí os créditos ao GCN, né, segundo um levantamento do Ministério Público do Trabalho de 2007 a 2020, houve 920 notificações de trabalho infantil aqui na cidade, né, ou seja, é uma lógica de educação voltada ao trabalho, onde a grande maioria da população ainda acha que o trabalho é uma forma de educação, né, e a cidade ela acabou sendo a segunda cidade com mais casos de trabalho infantil aqui no Brasil, né? E se vocês forem parar para analisar as próprias escolas de Franca, a gente pode ver o tanto que a educação aqui ela ainda carrega conotações religiosas, até voltadas à indústria que já se desenvolvia naquele momento da Primeira República. Um exemplo é o próprio Colégio Jesus Maria e José, né? É um colégio católico aqui de Franca, e é um colégio Pestalozzi também, com um colégio de viés espírita. Então, assim, nada contra esses colégios, cada um estuda da maneira que quer, mas esses colégios e notícias como essa retratam o quanto a lógica do trabalho infantil, né, o tanto que essa educação voltada ao trabalho ainda é amplamente presente na realidade brasileira. Ou seja, até hoje, as pessoas ali estão tendo uma educação voltada ao trabalho e não uma educação onde o indivíduo pode se tornar um indivíduo humano histórico capaz de entender e problematizar a sua própria realidade. Porque, falando sério, não adianta nada a gente falar, nossa, como eles eram excludentes, como o processo urbanístico era excludente, como o liberalismo ele era excludente, se até hoje a gente está sendo excludente, atrelando uma educação voltada ao trabalho e, enfim, não respeitando a infância dessa criança, né?
Então, assim, finalizando o meu plano de aula, eu, já com as conclusões, eu coloquei aonde essas ideias que eu transcrevo aqui são incluídas na BNCC. O objetivo é tentar profissionalizar o trabalho docente, tentar dar minha aula da melhor maneira possível e elaborar as competências aqui ao qual os alunos podem trabalhar ao longo dessa discussão. Aí, aqui eu coloquei essa competência, né, que eu acredito que pode ser cumprida através dessa aula, onde o aluno pode discutir as circunstâncias históricas, sociais, ambientais, culturais, do desenvolvimento político de maneira crítica, elaborando essa segunda aqui, onde ele pode elaborar hipóteses, através de todo esse processo sociológico histórico que aconteceu na sociedade brasileira, lidando diretamente com a fonte. Coloquei aqui a referência da competência embaixo, coloquei essa outra competência também com a referência embaixo, né? Então, assim, através dessa competência, que é essa última competência, o aluno poderá lutar por uma sociedade mais justa, inclusiva, que valorize o protagonismo e que valorize o seu próprio conhecimento, sua própria autoestima e voltada ao desempenho da empatia. Mas também um ponto que eu quero acrescentar aqui é que através dessa contextualização, onde a gente consegue enxergar a desigualdade educacional, racial, enfim, dos processos eugenistas da Primeira República, é muito importante que esse processo seja dado como foi agora, pensando em uma perspectiva antirracista, e que contextualize o negro e o indígena como autônomos e protagonistas do processo político enquanto figuras de resistência. Então, assim, esse plano de aula ele também está em conformidade com as leis que estipulam o ensino de história e de cultura afro-brasileira nas escolas, porque assim, as escolas brasileiras elas têm que ser palco para essas discussões sobre racismo, onde a pedagogia antirracista deve ser fazer presente, porque a escola deve estar, gente, sempre a serviço da comunidade. Ou seja, é imprescindível que, que temáticas como essa sejam discutidas. É muito necessário que temáticas como essa sejam discutidas. Então, eu trouxe esse plano de aula para que, pensando numa perspectiva da história da educação, o quanto isso desenvolvia na época, o quanto que a escravidão e o império deixaram suas marcas na educação brasileira, e pensando também, galera, em proporcionar uma educação antirracista de verdade. Então, eu espero que vocês tenham gostado de fato daquilo que vocês viram. Eu espero que tenha ficado claro tudo que eu planejei explicar aqui. Desculpem pelo susto na rua aqui, é que passou carro, eu acho que eu acabei me assustando um pouquinho, né? Mas acontece com todo mundo. Estou gravando aula pela primeira vez, então desculpem as gafas, as radas que podem acontecer, né? Enfim, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem deixar aí nos comentários. E até mais, até uma próxima oportunidade, tá? Um abraço a todos.